Com 750 mil inscritos e mais de 400 vídeos publicados, Felipe Deschamps é sem sombra de dúvidas um dos maiores youtubers brasileiros de tecnologia. É um cara que adora programar e fala bastante desse assunto, mas mesmo se você não for da área ou não souber programar, com certeza vai se interessar por algum conteúdo do seu canal. O Felipe também fala de produtividade, conta várias histórias interessantes sobre a área de tecnologia e até fez um vídeo incrível de mais de 1 hora sobre ansiedade. Ele tem um tom de voz calmo e um jeito amigável de falar, e quanto mais você vê vídeos dele, mais parece que ele é seu amigo. Além disso, os vídeos dele têm uma qualidade de imagem quase de cinema e uma edição impecável. Trabalho de primeira mesmo. Hoje, o Felipe mora no Canadá com a sua esposa e filho, que nasceu há pouco tempo. E essa mudança de país coincide com a época que ele resolveu que seria youtuber em tempo integral. Hoje, a gente vai ouvir aqui a história dele, entender como foi a decisão de sair de um trabalho, entre aspas, normal, para se tornar criador de conteúdo em tempo integral. Do que ele teve que abrir mão e o lado não tão glamuroso de quem toma esse tipo de decisão. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, a história de Felipe Deschamps, um dos maiores youtubers e criadores de conteúdo de tecnologia do Brasil. Em 2019, eu participei de uma websérie que foi gravada no Nerd Bunker, um espaço de trabalho e criação que o pessoal do Jovem Nerd tinha criado em Pinheiros, um bairro aqui de São Paulo. Entre as gravações, chegou lá um rapaz louro de óculos de armação azul e quadrada, camiseta preta e calça jeans. Era o Felipe Deschamps, que também ia participar das gravações ali dessa série. A gente trocou uma ideia super rápida, porque a gravação tava rolando e não dava pra gente ficar conversando muito, mas eu lembro que ele tava de mudança pro Canadá e depois disso a gente se falou só através de interações em redes sociais. Algumas semanas atrás, eu queria tirar uma dúvida com o Deschamps e consegui o contato do WhatsApp dele com um amigo em comum. E a gente começou a conversar. Contei pra ele que eu tava super empolgado com esse podcast, que eu tô com uma vontade enorme de seguir um caminho parecido com o dele na minha carreira e recebi vários conselhos que eu não esperava. Entre as coisas que a gente conversou, ele me contou que nem tudo tinham sido flores nesse processo de começar a trabalhar full time com conteúdo e mudar de país. E logo eu pensei, aí tem história. Então eu propus pra ele a ideia desse episódio, pra minha surpresa ele topou na hora e cá estamos. Mas antes de falar sobre YouTube e Canadá, eu queria saber quando foi que o Felipe começou a realmente trabalhar com programação. O problema é que nem ele sabe dizer direito como foi isso. Eu não sei se em algum momento eu especifiquei uma linha divisória falando, agora eu estou trabalhando na minha carreira em tecnologia, né? Porque é muito comum as pessoas usarem tecnologia, seja como for, né? Principalmente hoje. Então eu não sei em que momento exato, né? Eu coloquei minha cabeça para especificar, tô montando uma carreira. Eu sempre fui fazendo as coisas, sempre fui metendo um problema e fui indo, e quando precisava de tecnologia, eu usava tecnologia e assim eu fui resolvendo os problemas que eu criava muitas vezes. Mas para especificar uma linha divisória, entre quando que eu acho que começou a se formar uma carreira, foi quando eu fui contratado pela corretora Rico com Você para liderar o desenvolvimento e fazer a gestão dos projetos web deles. Eu montei uma equipe lá dentro que cuidava desde a parte das páginas comerciais até o cadastro, e o cadastro era uma coisa complicada, não sei como é que tá hoje necessariamente, mas na época era um assunto assim difícil de se resolver. Depois, quando a pessoa aterrissava na área exclusiva do cliente, né, o que aparecia, o que ele podia fazer de transação lá dentro, ações, tesouro direto, e aí essa sessão também disparava a pessoa pro home broker, que daí nesse pulo era um outro time que tocava lá dentro da corretora. Quando a gente vê o Felipe falando sobre programação e tecnologia, ele parece ser muito apaixonado por aquilo. Dá realmente a sensação de que ele gosta do que faz. E na minha cabeça, ele sempre tinha amado programar. Só que, no fim das contas, parece que eu e o Felipe temos uma coisa em comum. Programar não era algo tão natural assim pra ele. Eu odiava programar. Eu tinha uma certeza de que eu não tinha nascido pra isso, sabe? Eu tinha uma segurança de que eu não tinha nascido com essa habilidade.
que eu não ia conseguir conquistar essa habilidade, que isso é para uma outra pessoa que nasceu com ela, e eu não tinha nascido com isso, e acabou. Na verdade, não tinha segurança nisso, né? Eu tinha uma insegurança que eu nunca ia conseguir aprender a programar. Então, qual que foi o efeito colateral disso? Eu era o mestre das gambiarras, tentava conectar os pontos da forma mais curta que eu podia, sem engenharia alguma, só para tentar chegar no resultado final, para tentar, pelo menos, atingir alguma coisa do que eu queria que o monstro que eu tava construindo ali, sabe, se mexendo, alcançasse. Mas eu batalhei muito, assim, de conseguir, de fato, lidar bem com programação. E assim como eu, o Felipe também demorou bastante tempo para se sentir confortável como programador. Então, apesar de que eu sempre mexi com tecnologia e eu tentava ao mesmo tempo agitar ela, né? Eu diria que eu comecei a me tornar um bom programador lá por volta dos 30 anos, quando o meu cérebro saiu da minha cabeça, virou, olhou para mim e me enforcou, me chacoalhou falando assim: você precisa se tornar um programador de verdade, para de querer fugir disso. E aí, naquele momento, eu vesti a camisa de programador e comecei a seriamente estudar a respeito com total confiança, sabe? Nesse chacoalhão, ele me fez visualizar que no futuro tudo ia ter tecnologia envolvida. E hoje isso é óbvio, correto? Mas no passado não era, quase 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, não era tão óbvio assim. Uma das revelações que eu tive é que, por exemplo, pega qualquer profissão, um contador que sabe programar versus um contador que não sabe programar, o contador que sabe vai sair na frente por vários motivos. Um médico que sabe programar versus um que não sabe, o que sabe programar vai sair na frente também por diversos motivos. Tem várias portas que se abrem na frente, sejam de projetos, seja de conseguir conversar com pessoas que sabem, daí talvez programar de uma forma mais avançada, mas o que seja, foi mais ou menos naquela época que eu tive essa revelação. Eu pensei, independente do que eu faça da minha vida, eu preciso aprender a programar. E aí, talvez o tempo que demorou para eu ficar realmente confiante no meu trabalho foi no momento que eu me tornei o CTO lá do Pagar.me, responsável por toda a parte de tecnologia, e aí que deu para ver uma mistura muito boa entre eu ter sempre fugido da parte técnica e o que me restava era me preocupar mais com a parte de negócio, né? Então, do resultado final, do impacto concreto, né? As melhorias que dá para se trazer com um produto na mão das pessoas, né? Então eu já tinha essa parte desenvolvida como efeito colateral de fugir da tecnologia, e aí eu comecei a correr atrás de fechar o gap de tecnologia, e eu fechei com total sentido, porque eu conseguia conectar sempre com resultados concretos. E aí, no momento que eu me tornei CTO, que eu percebi, caramba, é isso aí, fechou, agora consegui mapear tudo, sabe? Quando o assunto é criação de conteúdo, o Felipe conta que começou a querer dar vida para as ideias que tinha na sua cabeça quando ainda estava na escola, e de uma maneira, digamos, inocente. Faz muito tempo, foi no colégio, quando eu era criança. Eu era um moleque bem nerd, assim, bem introvertido. E aí eu lia muita revista com dica de jogos. Dica, seja macetes, assim, né, pra habilitar aqueles cheats no joguinho e tal. Seja dicas de como, sei lá, matar tal chefão, coisas assim. E aí eu decidi que eu ia fazer uma revista de jogos. E eu fiz, só que por fazer, eu peguei um monte de folha, dobrei elas, grampeei elas e comecei a desenhar a capa de forma manual, sabe? Desenhar a capa e tal. Eu não me lembro mais como é que é o nome da revista, mas eu tenho uma cópia ainda. E aí botava lá as dicas e tal, e fiz a revista na mão. E aí fiz uma segunda cópia dessa revista, mas não fiz xerox na época. Eu desenhei tudo de novo. E obviamente que a partir da segunda edição eu vi que era uma péssima ideia, mas aí eu fui tentar vender essa revista no colégio. Acho que era R$1,99 o preço que eu tinha colocado. Cheguei muito empolgado, assim, porque eu tinha pego várias revistas de várias edições de várias outras revistas e consolidei só o filé mignon dentro dessa revistinha que eu tinha criado e tal. E aí fui pro colégio pra vender, não vendi nenhuma edição. E foi uma experiência muito boa, mas eu considero que desde aquela época eu comecei a criar conteúdo, faz muito tempo. E aí depois disso eu entrei pra área de animação 3D e, nossa, desde o dia zero, tudo que eu aprendia, eu senti uma vontade, assim, infinita de compartilhar, porque eu sempre gostei dessa sensação de, puxa, eu aprendi um negócio e eu ensinava para outra pessoa, que essa outra pessoa muitas vezes conseguia usar de formas melhores do que eu tinha pensado de como se usava tal negócio. Então isso foi criando uma coisa assim, uma bola de neve dentro de mim que eu nunca consegui parar. Então tudo que eu aprendi em qualquer área que eu passei, eu ensinava. Então passei vamos dizer, pela área de jogos, depois passei por animação 3D, depois por carreira em bolsa de valores, também sempre ensinando o que eu aprendia, e aí por fim tecnologia pura. Eu acho legal essa história dele da revista, e eu também, na minha adolescência e infância, tentei querer vender algum tipo de coisa na escola. Coisas menos elaboradas do que uma revista, pegava umas tranqueiras que eu tinha em casa, coisa usada, tentava vender pros amigos, sem sucesso também, mas o Felipe já tava dando os passos na criação aí, meio que sem perceber. Mas, se não deu certo na adolescência, eu queria entender então como é que ele começou a levar em consideração essa possibilidade de se tornar criador em tempo integral na vida adulta.
Eu comecei a considerar isso de uma forma bem concreta quando eu comecei a fazer a sucessão do meu cargo de CTO para 2 pessoas lá dentro do Pagar.me, 2 pessoas da qual eu morro de saudades de trabalhar, são pessoas sensacionais. E aí, nessa mesma época, eu queria voltar com o meu canal do YouTube, e aí eu meio que fechei uma parceria com o próprio Pagar.me para eles patrocinarem um canal e eu falar sobre Pagar.me, eu tava apaixonado por trabalhar lá dentro, então meio que era um patrocínio que eu falava de coração. Foi uma época muito boa, assim, e aí a gente começou a encaixar dessa forma, né? Eles patrocinavam um canal, eu tava fazendo a sucessão e eu tava indo fazer parte educacional, vamos dizer assim, né? Então, tem vários vídeos no canal que eu falo desse patrocínio e tal, e como eu falei, foi uma época muito, muito legal, porque de fato deu pra notar que o canal deu uma pivotada, assim. Se pegar os vídeos do passado e pegar daquele momento pra frente, dá pra ver que ali o negócio ficou sério, sabe? A época que o Felipe se jogou de verdade como criador de conteúdo coincide com a época que ele foi para o Canadá. Eu perguntei então se essas duas coisas tinham a ver de alguma forma. Olha, dá pra dizer que sim, mas eu diria mais que não, tá? As coisas ali aconteceram uma em cima da outra, foi tudo muito na mesma época, né? Um bololô de coisa acontecendo. Mas eu diria mais que não, porque independente do Canadá ou de qualquer coisa, eu já tava embarcando no canal e não ia demorar muito tempo pra eu aceitar que eu sou apaixonado por ensinar, sabe? Eu sou apaixonadíssimo por tentar descobrir a melhor didática possível pra conseguir colocar um conhecimento concreto e valioso dentro da cabeça da pessoa, que ela vai usar isso de milhares de formas criativas diferentes que eu usaria. Então isso é muito apaixonante e não interessa nenhum outro plano. Eu ia me jogar de novo na parte de ensino, sabe? Então coincide, mas não sei se tem muito a ver. E eu me mudei pro Canadá porque eu tive um problema de segurança em São Paulo. Eu sofri 3 tentativas de assalto, sendo que a terceira foi com sucesso. E aí eu e a Renata, até antes de entrar no Pagar.me, a gente já tinha um plano de morar fora pra gente ver como é que é o mundo lá fora, sabe? Ter essa experiência. Só que trabalhar ali no Pagar.me tava dando tão certo que a gente sempre foi empurrando esse plano. Tanto que no meio do caminho ali, a gente estava já estava com visto aprovado para ir morar no Canadá, porque foi um dos países que seria mais fácil tirar um visto, né, de ter essa experiência. A gente já estava com visto aprovado, mas a gente estava empurrando a entrada de fato, tinha um prazo para empurrar ali. E aí aconteceu esse evento ali, daí a gente pensou, poxa, sabe, a gente começou a pensar tudo que poderia ter acontecido daquele evento e a gente não queria assumir mais esse risco, sabe? Não ia, se o negócio acontecesse de uma forma pior do que aconteceu, nada teria valido a pena. Então a gente fez essa decisão de, tipo, cara, vamos puxar o freio de mão aqui no Brasil e vamos ter essa experiência de uma vez, e a gente foi pra lá. Bem, eu não fui assaltado 3 vezes, fui uma só recentemente e já foi suficiente. Quebraram o vidro do meu carro, roubaram meu celular, foi horrível. E eu entendo totalmente o sentimento do Felipe. Cheguei a conversar com a minha esposa, vamos sair daqui, vamos mudar de país, vamos viver em outro lugar. E, ao contrário de mim, o Felipe pegou as coisas e foi mesmo. Só que essa decisão de mudar de carreira, né, sair da posição de CTO de uma empresa consolidada pra apostar em YouTube, parece meio coisa de maluco. Imagina chegar pro seu pai, pra sua mãe, para sua família e amigos e falar que você vai fazer isso. Você vai abrir mão desse emprego e vai ser criador, vai ser youtuber. Se eu fizesse isso, eu tenho certeza que a maioria das pessoas do meu círculo iam falar que eu tava doido. E não foi muito diferente no caso do Felipe. Pensavam que foi a pior decisão da minha vida, correto? E acho que com razão, porque o cenário do YouTube, né, de criação de conteúdo se profissionalizou faz pouco tempo. Então era uma época que o YouTube era maluquice, era pular em banheira de Nutella e era isso. Então a visão que as pessoas tinham passado era diferente do que se tem hoje, né? Então foi maluquice pra todo mundo. Foi com certeza pra minha família, amigos, foi pra Renata, minha esposa, foi pra mim, foi pra realmente todo mundo, tá? Mas a Renata, ela sempre me apoiou e ela foi muito legal nesse ponto porque ela conseguia ver o brilho no meu olho sobre ensinar e não tinha escapatória. Aquilo lá era o melhor canal na época para se explorar isso, né? E foi maluquice, total foi maluquice. Quando eu saí de um trabalho que eu programava todos os dias para dar aula e depois quando eu deixei de dar aula para me envolver mais com marketing e criação de conteúdo, muitas dúvidas pairavam na minha cabeça. Será que eu estava fazendo o movimento certo? Será que eu não deveria voltar a ser programador? Eu queria entender então se o Felipe também sentiu esse tipo de coisa nessa transição. Passou medo de tudo quanto é jeito, sabe? De todas as formas, de todas as intensidades. Sim, medo de não conseguir voltar pro mercado, medo de perder tudo. Mas eu acho que esses medos também acontecem
acontece até quando se muda de emprego, sabe? Medo de não dar conta, né? Então, eu acho que talvez os maiores medos fosse que eu não conseguisse trabalhar em cima desse projeto ao ponto de me sustentar, sabe? Porque, novamente, o cenário do YouTube nessa época não era tão consolidado como é hoje, sabe? Ou pelo menos eu não tinha nada do conhecimento. Eu fui puramente na paixão e não sei se é uma decisão, deveria ser uma decisão tão apaixonada, correto? Tinha que ter um pouco de razão ali no meio, mas eu acho que a paixão foi maior, então talvez o maior medo é, putz, isso daqui não sei se vai dar certo, sabe? Mas vamos com força total também, vamos com medo. Há 2 anos atrás, eu me mudei de um apartamento pequeno para uma casa bem maior, só que o processo de mudança foi extremamente cansativo. É incrível a quantidade de coisa que a gente consegue acumular em pequenos espaços, não é mesmo? E se é uma mudança relativamente simples no mesmo bairro é tão estressante assim, eu não consigo nem imaginar como deve ser uma mudança para outro país. Olha, claramente foi o estágio mais conturbado e estressante da minha vida. Não recomendo pra ninguém o que eu fiz. Foi uma coisa, assim, bizarra. Não dá pra recomendar, porque eu passei por várias situações que eu coloquei o pé na linha do burnout bizarro, sabe? O cenário era que eu trabalhava num grupo super sólido, com cargo super sólido na época, né? Tava fazendo a transição de CTO. Então, no fim das contas, eu fiz a transição de carreira de CTO pra YouTuber num outro país. Apesar que no canal do YouTube eu falava português, os meus arredores estavam falando em inglês, e aí a receita do canal ela continua em real, né? A receita do YouTube ela vem de onde as pessoas assistem o canal, então a maioria era brasileira, só que os meus custos mudaram completamente, né? Os custos eram em dólar, então, sei lá, vou chutar uma conversão de R$4. Imagina se hoje você ter uma receita em real, só que multiplicar por 4 os custos. É assustador, tanto que o canal ele passou por uma fase muito triste, que eu comecei a fechar com um monte de parceria, de um monte de coisa, eu comecei a destruir o conteúdo do canal com medo de que eu não ia dar certo, que eu não ia ter grana. E aí o pessoal do canal começou a reclamar, e tem uma pessoa que fez uma reclamação que foi, assim, simbólica. Eu pinei essa reclamação e falei, galera, vou encerrar o contrato com todo mundo e vou dar um jeito. E assim foi feito. Então foi uma época... Eu não quero voltar pra essa época nunca mais, tá? Apesar desse perrengue inicial, o Felipe foi encontrando maneiras de criar conteúdo e se sustentar contando com a sua audiência e pessoas que curtiam muito o trabalho dele estavam a fim de apoiar e ajudar financeiramente. Já a sua esposa, no início, também teve algumas mudanças significativas na carreira. Foi uma grande mudança para ela também. No Brasil ela é médica e aí indo lá pro Canadá ela não ia poder atuar enquanto ela não fizesse a renovação do diploma dela. E aí é um processo super demorado também, não ia dar tempo para fazer isso. Então ela começou a trabalhar no Starbucks e ela sempre gostou de café e foi uma experiência muito interessante para ela também, assim. Ela começou trabalhando no Starbucks, aí o canal começou a crescer e eu cada vez mais precisando de ajuda para edição e tal, e aí eu ensinei ela a editar e ela começou a editar os vídeos do canal e eu comecei a demandar tanto dela, né? Ou o canal, na verdade, tava demandando tanto dela que eu falei, sai do Starbucks e fica full time aqui e vamos fazer essa pequena empresa que a gente montou dar certo e assim foi indo. Aqui eu também me identifico bastante com a história do The Champs, porque aqui em casa a minha esposa também tá começando a me ajudar em algumas coisas do podcast. Ainda não no nível que ela precise sair do trabalho, mas pode ser que em algum momento esse dia chegue. Veremos. Sobre esse processo de mudar de país e viver em outro lugar, já conversei com centenas de brasileiros que vivem e trabalham fora do país em todos os podcasts que eu gravei até hoje na minha carreira, sem ser esse podcast aqui. E eu sei que morar fora nem sempre é a maravilha que a gente muitas vezes imagina. E principalmente o período de adaptação pode ser complicado. Eu talvez separaria a parte da adaptação em duas partes, sabe? Tem a parte da adaptação da gente com que a gente estava trabalhando, né? Montar estúdio, fazer vídeo de teste, saber que a gente vai conseguir dar continuidade ao canal do YouTube. E outra adaptação do país em si, né? As pessoas que estão lá, essas coisas. Então, a parte do país, das pessoas que estavam lá, assim, sensacional. A gente não teve problema nenhum, foi muito bem recebido, foi muito legal. Uma experiência, é um país que te recebe muito bem, sabe? É gente de todos os cantos do país. Então, são pessoas que deixaram suas famílias para trás também. E aí, todo mundo, não vou dizer todo mundo, né, mas grande parte das pessoas tem isso em comum e tu sabe o que tu deixou pra trás, sabe? Tu tá aqui batalhando por alguma coisa, então se compartilha uma coisa muito legal lá, que não dá nem pra explicar direito. Aí a parte da adaptação do tipo assim, beleza, agora a gente encaixou nos trilhos, né, que é a gente montar o estúdio, fazer teste, vídeo de teste, ver que tá dando certo e ficar tranquilo que as coisas vão funcionar. Eu diria que, sei lá, demorou 1 ano pra gente falar assim, agora tá massa, sabe? E aí, sim, a gente tá há 4 anos e dá pra dizer que a gente se sente em casa, total. Apesar de se
sentir em casa, depois que o filho Oliver nasceu, o Felipe começou a sentir uma coisa um pouco esquisita. Eu acho que quando se fala, vou colocar tudo numa grande cesta chamada qualidade de vida, é muito fácil virar um papo de maluco, porque apesar de que a gente pode estar falando sobre as mesmas coisas, cada pessoa tem uma característica muito única nesse ponto, né? Do tipo, coisas que fariam a pessoa quebrar um contrato, né? Do tipo, se não tiver tal negócio, aí não dá. Aí é muito, muito pessoal isso. Mas, assim, eu diria que a qualidade de vida lá é sensacional. Talvez o país pós-pandemia, talvez não, com certeza absoluta, deu pra ver que foi o poder aquisitivo lá teve uma corrosão muito forte, natural, causada pela inflação. Só que, independente disso, a qualidade de vida lá é sensacional pra mim, né? E aí, falando bem específico pra mim. Só que, de fato, a visão sobre morar fora e morar em outro país mudou bastante depois do nascimento do Oliver, né? Que começou a criar dentro de mim uma sensação muito, muito estranha, saber que ele vai crescer sem ter uma intimidade com os avós dele, os tios, tias, sabe? É uma ideia, não sei, é uma ideia meio louca, assim, pra mim, parando pra pensar, sabe? Tem casos que funciona, que é sensacional, eu diria que, a maioria dos casos, ou quase todos os casos vai funcionar, mas é uma pena, sabe? Sempre que eu viajo pra algum lugar muito legal, é bem comum eu estar em algum lugar incrível e pensar, caramba, queria que minha mãe e meu pai estivessem aqui comigo, ou que a minha irmã visse isso, ou que algum amigo íntimo meu pudesse compartilhar aquele momento. Eu consigo imaginar qual é esse sentimento que o Felipe tem dentro do peito e que ele não sabe descrever. Eu queria entender então se, apesar de estar longe da família, ele e a esposa conseguiram fazer amizades por lá. Eu e a Renata, a gente sempre foi muito estranho nesse ponto, tá? A gente sempre foi muito tímido, introvertido. E é engraçado porque muitas vezes isso choca, né? Com o que tá ali no canal, né? A imagem que tá no canal. E não que aquela imagem seja falsa. Quando eu tenho uma amizade íntima com alguém, a pessoa tá vendo um YouTube em tempo real ali. Mais ou menos isso. Mas, sabe, eu acabo tendo poucas amizades. E independente de onde eu morei, seja Blumenau, onde eu nasci, depois São Paulo, onde eu trabalhei a maior parte da minha vida, agora Canadá, sabe, poucos amigos. Mas a gente tem, sim, grupos de amigos aqui, que são youtubers, inclusive, ou já foram em algum momento youtubers, e aí tem essa coisa em comum. Então é muito legal também. Eu também sou um cara de poucos amigos e pra mim é muito mais fácil dar uma palestra pra 100 pessoas do que interagir num churrasco com pessoas que eu não conheço. Eu me considero um introvertido e fazer podcast, live, falar em público é uma habilidade que eu aprendi e depois de repetir muitas vezes eu acho que eu me tornei relativamente bom nisso. E acho que é o mesmo caso com o Felipe. A minha próxima pergunta pra ele é o tipo de pergunta que pessoas como professores e gente que às vezes está em posições como ele, né, criando conteúdo pra YouTube, às vezes recebe, que é: você só dá aula ou você também trabalha? E eu perguntei pra ele se ele trabalhava além de criar conteúdo. Mas só pra constar, criar conteúdo dá mais trabalho do que muitos trabalhos por aí. Ele achou graça da minha pergunta. Essa parte de trabalhar de verdade é muito massa. Eu não sei nem te responder, Gabs. O que eu falo nessas horas? Vamos começar pelo começo. No meu LinkedIn, a minha principal profissão e atividade eu coloco como programador. Porque, assim, é o que eu faço. Ou eu estou estudando sobre programação, eu estou ensinando sobre programação, ou eu estou programando de verdade, né? Então pega, por exemplo, o último projeto que eu programei, o Tab News, junto com a comunidade open source. Acho que hoje está com mais de 50 contribuidores, tem, sei lá, mais de 30 mil linhas de código. É um projeto muito legal. Foi programado junto com todo o calor e toda a comunicação com a comunidade. Assim, é programação real, tá lá, open source, repositório, commits, pull requests, milestones, issues, comunicação entre desenvolvedores, tentando resolver problemas entre desenvolvedores, lidando com sugestões diferentes de cada pessoa. É todas as loucuras que se vê numa empresa, sabe? Só que de forma exposta, de forma open source. Então, tá tudo lá. Então é isso, tô até confuso com a pergunta e com a resposta que eu tô dando, mas é isso aí. Eu não vivo 100% do tempo como criador, mas é tudo no grande bololô da programação, com certeza absoluta. Como eu disse, eu também sou criador de conteúdo e eu sei o trabalho que dá fazer esse tipo de coisa. E para pessoas ansiosas como eu, pode ser um trabalho um pouco opressivo às vezes também, porque pensa que não existe fim. A gente vai ter que criar isso para sempre. A gente vai ter que acordar todos os dias e continuar fazendo esse trabalho. Nunca vai acabar. E eu queria entender como é que o Felipe arranja motivação para fazer isso todos os dias.
O que me motiva a continuar todos os dias fazendo o que eu estou fazendo talvez vem de uma realização que eu tive, ela não faz muito tempo, tá? Que é ter entendido o prazer do que é conseguir melhorar o mundo através da programação em 0,00001%, sabe? Deixar o mundo 0,01% melhor através das habilidades em programação. Isso é uma coisa muito, muito prazerosa, tá? E aí, se pegar todos os projetos que eu acabei fazendo, né? Todos meio que têm o mesmo princípio, que é se pegar o canal no YouTube, né? Onde foi o começo de tudo, talvez, ali, né? Da parte de tecnologia, de criação de conteúdo. Eu fiz um canal no YouTube porque eu sentia falta de conteúdos em português sobre as coisas que eu queria lidar no YouTube brasileiro. Eu fui lá e criei o canal para ter esse conteúdo. Aí depois veio a newsletter. E eu não consegui encontrar uma newsletter também em português, no formato que eu queria consumir as notícias. Aí eu fui lá junto com meu irmão e a gente criou aquela newsletter lá. E aí depois teve o Tab News, que eu citei, né, agora há pouco, que é um espaço que eu queria consumir conteúdos de valor concreto de programação, sem estar com medo do site ali, tentando roubar meus dados ou tentando fazer alguma estratégia muito maligna de me enganar para clicar em alguma coisa, sabe? Um espaço que eu pudesse ler com total tranquilidade conteúdos de programação. E agora o último projeto, o curso.dev, segue o mesmo princípio, sendo que eu criei uma plataforma em que eu pudesse explorar da melhor forma possível a minha didática, e assim foi feito. Na verdade, o curso.dev é um fork do repositório do Tab News, com coisas específicas para curso, né? Integração com meio de pagamento, sistema de vídeos, essas coisas. Mas o que me faz continuar a fazer o que eu tô fazendo é justamente ter descoberto o prazer de fazer essas coisas, sabe? Colocar esses projetos reais que melhoram a vida das pessoas, né? De consumir conteúdo de uma forma diferente, ou melhorar a minha vida, de eu poder ensinar com a didática do jeito que eu quiser, coisa que não cabe no YouTube, né? Tem coisas que acontecem lá eu não vou dar spoiler, mas tem coisas que acontecem na plataforma do curso.dev que só programa na sua própria plataforma, não tem o que fazer. Então, acontecem umas coisas muito engraçadas. E sabe, essa coisa, assim. E é legal, porque eu tô atuando como programador para construir essas coisas, junto, muitas vezes, com a comunidade. Tô ensinando as pessoas a fazerem as mesmas coisas. E elas estão vendo que funciona e que é gostoso acessar esse lado da programação, de se sentir competente para atingir esses resultados. E cara, isso cara, eu posso fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. É realmente satisfatório, sabe? Correndo o risco de ser um pouco repetitivo, eu preciso dizer de novo que eu me identifico bastante com a história do Felipe. Isso porque esse podcast aqui, por exemplo, também é uma tentativa minha de criar algo que eu gostaria de ouvir. A maioria dos podcasts de tecnologia brasileiros que eu conheço tem um formato já conhecido, de mesa redonda, onde as pessoas sentam e conversam sobre um determinado assunto. Eu queria fazer algo que tivesse um toque mais pessoal, uma coisa mais introspectiva, com um pouquinho de narrativa, história, algo parecido com jornalismo às vezes, mas sem perder a leveza. E ao mesmo tempo eu sinto também que é a minha maneira de fazer o mundo e a área de tecnologia um tiquinho melhor da maneira que eu abordo e conto as coisas aqui. Estou cada vez mais disposto a investir meu tempo e a minha força nesse projeto. É o projeto da minha vida. Assim como quando conversando com o Felipe antes de colocar esse episódio no ar, ele comentou comigo que esse curso que ele lançou recentemente era o projeto da sua vida. Ele me deu acesso a esse curso e eu entrei lá nessa plataforma e, gente, eu fiquei impressionado de verdade, porque lembra quando o Felipe fazia as revistinhas lá na adolescência para tentar vender na escola? Então, parece que tudo que ele faz tem um cuidado manual, tem uma coisa que é feita de um jeito que é muito diferente dos conteúdos que a gente consome de outras pessoas e empresas. Parece que ele realmente fez o negócio ali bloquinho por bloquinho, pensando nos detalhes e de quem vai consumir aquilo. Eu gostei tanto do curso da plataforma e da ideia dele, que eu falei, cara, deixa eu ajudar você a vender isso de alguma maneira. E eu me tornei o primeiro afiliado do curso do Deschamps. Então, se você quiser me ajudar com o projeto da minha vida e ajudar o Felipe com o projeto da vida dele também, vai ter um link aqui na descrição para você adquirir o curso dele, e uma parte desse dinheiro vai vir aqui para bancar os custos do meu podcast. A ideia é que você pague uma vez só e tenha acesso a esse curso para sempre. O Felipe vai atualizar o curso conforme ele vai aprendendo coisas novas na sua vida e crescendo na carreira. O acesso é vitalício e ainda vai vir muita e muita coisa por lá. Queria agradecer de coração o Felipe Deschamps, que dedicou um tempo para conversar comigo aqui no podcast. E também queria agradecer a todas as dicas e conversas que a gente tem tido via WhatsApp por esses tempos.
Eu tô numa fase muito criativa de começar coisas novas, pensar em ideias pra fazer conteúdo bacana pras pessoas. E o Felipe, com essa experiência que ele já tem, tá me ajudando demais. Se você ainda não conhece o canal dele, vai lá dar uma olhada, o link tá aqui na descrição, assim como todas as outras iniciativas que a gente comentou aqui nesse episódio. Não esquece de dar 5 estrelas pro podcast lá no Spotify, é muito importante que você faça isso para que ele continue relevante e cada vez mais pessoas consigam ouvir. Eu te vejo em breve, jovem. Tchau! Tudo que você ouviu aqui foi criado, editado, roteirizado, publicado por mim, Gabs Ferreira. Eu espero que você tenha gostado e compartilhe esse podcast com seus amigos e amigas. Esse é o projeto da minha vida e eu preciso fazer com que ele dê certo.